Olá, senhores alunos. Na aula passada, nós ensinamos vocês a calcular combinações, arranjos e permutações. E havíamos deixado para esta aula de hoje ensinar a vocês quando é que se aplicam as combinações, os arranjos e as permutações. Vocês vão verificar que a aplicação de cada um desses três elementos depende da ordem ser ou não ser importante. Mas o que significa isso? Você vai usar arranjos quando a ordem for importante. Mas deixa eu explicar para vocês o que é a ordem ser importante. Por exemplo, se alguém perguntar a sua idade, possivelmente você me responda: olha, eu tenho 17 anos. Só que, se você trocar a ordem dos algarismos da sua idade, ao invés de ter 17 anos, você teria 71 anos. Coisas que são totalmente diferentes. Portanto, a ordem dos algarismos nas idades, a ordem é importante. Também a ordem é importante na senha de banco. Não adianta, quando a senha de banco é 8245, você digitar no caixa eletrônico 2458 só porque ele tem os mesmos algarismos. Ter os mesmos algarismos em ordem diferente vai dar realmente senhas diferentes. Outra coisa aonde a ordem é importante é nos anagramas, que são palavras confeccionadas com as mesmas letras. Um dos anagramas mais famosos é o anagrama da palavra amor. Só que, se você trocar a ordem das letras, amor forma até a palavra Roma. E se amor é um sentimento, Roma é a capital da Itália. Outra coisa onde a ordem é importante é na hora de você distribuir as medalhas. Alguém ser premiado com uma medalha de ouro é diferente de ser premiado com uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Nesses quatro exemplos está evidenciado aonde a ordem é de suma importância. E agora, nós vamos explicar a vocês que você deverá aplicar combinação quando a ordem não for importante. Deixa eu dar alguns exemplos. A ordem não é importante a hora que você está se servindo de uma salada de frutas. Misturar melão com morango ou fazer uma salada de fruta de morango com melão, convenhamos, é exatamente a mesma coisa. Outra coisa também, a ordem não é importante, é a hora que você vai fazer um convite, por exemplo, para ir ao cinema. Você vai convidar o João e o José. Agora, se você fizesse o convite para o José e o João, você estaria indo ao cinema na mesma companhia. Portanto, a ordem com que você faz o convite para ir ao cinema com você, a ordem não é importante. Também, se alguém chegar e disser assim para você, diga dois personagens bíblicos. Você dizer que é Caim e Abel é a mesma coisa que dizer Abel e Caim. E outra coisa também, aonde a ordem não é importante, é dizer que o sorteio da cena, por exemplo, foi 05, 14, 24, 31, 33 e 50. Agora, se você falar que o sorteio da cena deu 05, 24, 50, ou seja, somente trocando a ordem, repare que o sorteio da cena será exatamente a mesma coisa. Então, nos exercícios que nós teremos a seguir, você vai ter que começar a verificar se a ordem é ou não é importante. Se ela for importante, você vai aplicar as fórmulas de arranjo. E se a ordem não for importante, você vai usar a palavra combinação. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que se aplica em cada um dos exercícios para que você comece a entender melhor aquilo que eu estou explicando agora. Preste atenção. Antes de começar a resolver esse primeiro exercício de hoje, vai aqui um esclarecimento. Na competição de judô, premia-se um atleta com a medalha de ouro, um outro com a medalha de prata, mais dois recebem a medalha de bronze. Nesse exercício, o examinador pergunta se 10 atletas estão em uma determinada competição de judô, de quantas duplas diferentes nós podemos formar para receber a medalha de ouro e a medalha de prata. Suponha que numa primeira dupla que nós classificamos o João para a medalha de ouro e o José para a medalha de prata, nessa ordem. Se você inverter a ordem desses dois elementos,
O João é que vai receber a de ouro e o José que vai receber a de prata. Você deve concordar comigo que José receber a de ouro ou José receber a de prata são situações diferentes. E o que nós vamos fazer? Vamos lembrar do início dessa nossa aula de hoje, onde nós dissemos o seguinte: você vai usar arranjo quando a ordem for importante e você vai usar combinação quando a ordem não for importante. Como nesse caso, José ganhar de ouro ou José ganhar de prata são coisas diferentes, a ordem importa, então eu vou utilizar arranjo. Mas arranjo de quem? Arranjo, gente, de 10 atletas, dos quais 10 atletas eu vou escolher 2 a 2. Como vocês já aprenderam a calcular isso aqui, arranjo de 10, 2 a 2 significa 10 multiplicado por 9, 90. 90 possibilidades de nós elegermos duplas diferentes para conquistar a medalha de ouro e a de prata. Mas a segunda pergunta é a seguinte: e de quantas formas diferentes nós podemos classificar duplas para receber as medalhas de bronze? Nesse caso, repare uma coisa: se eu colocar o João nessa ordem para receber medalha de bronze, reparar que a ordem desses elementos tanto faz, porque se inverter, o João continua recebendo a medalha também de bronze. Então, nesse caso, devido ao fato das medalhas serem iguais, a ordem desses atletas não está importando. E quando a ordem não importa, que você vai usar a tal da combinação. Combinação de quem? Combinação de 10 atletas que estão à minha disposição, dos quais 10 atletas eu vou escolher 2 para receber a medalha de bronze. No nosso caso, combinação de 10, 2 a 2, calcula-se assim. Se aqui é 2, 2 vezes 1. Se aqui é 10, 10 vezes 9. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, 45. Essa é a resposta para esse item desse primeiro exercício de hoje. No segundo exercício de hoje, fala de uma circunferência onde nós vamos marcar 7 pontos. A, B, C, D, E, F e G. E o que eu quero? Eu quero calcular quantas cordas, quantos vetores, quantos triângulos e quantos polígonos nós podemos traçar passando por esses pontos aqui. Vamos lembrar uma coisa do início de aula. Eu vou dizer que eu vou sair através do cálculo de arranjo se a ordem for importante, e se a ordem não for importante, eu vou calcular através de combinação. Primeira pergunta de hoje: quantas cordas nós podemos traçar? O que é uma corda? Corda é um segmento que liga 2 pontos distintos da circunferência. Essa que você está vendo aqui é a corda AC. E repare que corda AC é a mesma coisa que corda CA. Então, se a corda AC é a mesma coisa que a corda CA, significa que a ordem dessas letras não é importante. Se a ordem não importa, é combinação. Combinação de quem? De 7 pontos distintos, dos quais nós vamos pegar 2 para formarmos a corda. E combinação de 7, 2 a 2 significa o seguinte: se aqui é 2, embaixo escreva 2 vezes 1. Se aqui é 7, em cima escreve 7 vezes 6. Calculando isso aqui vai um total de 21 cordas. Segunda pergunta: e quantos vetores? Vamos verificar os vetores? Olha aqui uma coisa. Isso que você está vendo é um vetor BD. Reparar que ele está apontando para o D. E esse outro vetor é o vetor começando em D e apontando para o B. Agora, em caso do vetor, gente, o vetor BD não é a mesma coisa que o vetor DB. Basta ver que um está apontando para baixo e outro é um vetor apontando para cima, dizendo que a ordem dessas letras é importante. Se a ordem importa, eu vou usar agora arranjo. Arranjo de quem? Arranjo de 7 pontos, dos quais 7 eu vou pegar 2 a 2. Quando é arranjo, você vai pegar somente a parte de cima. Combinação tem essa parte de baixo, 2 vezes 1. Arranjo só tem essa parte de cima. Nesse caso, então, vai dar 7 vezes 6, 42. Terceira pergunta desse nosso segundo exercício: e quantos triângulos? Vamos desenhar um triângulo para perceber se a ordem é ou não é importante. Pronto, desenhei. Que triângulo é esse? Muitos devem dizer assim: esse é o triângulo ACF.
Reparar que triângulo ACF é a mesma coisa que triângulo FCA. Então, a ordem dessas letras tanto faz. Se é ACF, se é FCA ou se é FAC, tanto faz. Então, triângulo ACF é a mesma coisa que triângulo FCA. A ordem das letras não é importante. Se a ordem não é importante, combinação. Só que agora vai ser uma combinação de 7 pontos, dos quais, para formar o triângulo, eu tenho que pegar de 3 em 3. Se aqui é 3, embaixo escreva 3 vezes 2 vezes 1. Se aqui é 7, em cima escreva 7 vezes 6 vezes 5. Reparar que aqui é 2, então embaixo 2 vezes 1. Em cima, 7 vezes 6. 2 em cima, 2 embaixo. Agora, 7 3 a 3 é 3 embaixo e 3 elementos em cima. Se você fizer essa conta, 35 triângulos. Pronto. Agora, e quantos polígonos? Polígonos, gente, eu estou dizendo a respeito de triângulos, quadriláteros, pentágonos e assim por diante. Então, na realidade, eu vou ter combinação de 7 3 a 3 para triângulo, que nem nós vimos. Agora, se eu pensar em quadriláteros, eu pego dos 7 pontos, eu pego 4 a 4. E tudo com a ordem não sendo importante. E quando a ordem não é importante, é combinação. Depois eu pego os pentágonos, depois eu pego o hexágono, depois o heptágono. Pronto. Agora, calcula cada uma dessas combinações e faça a soma. Vai somando, vai ficar 35, mais 21, mais 7, mais 1, o total vai dar 99. Pronto. Está aqui mais um exercício, resolvido através de arranjo de combinação, arranjo quando a ordem importa e combinação quando a ordem não importa. Nesse terceiro exercício, nós temos 10 produtos, dentre eles o arroz e o feijão, que devem compor cestas básicas com 6 destes produtos. O examinador está querendo saber qual o número de cestas diferentes que nós poderemos fazer se o arroz e o feijão são itens obrigatórios. Entendi. Então, eu vou fazer a primeira cesta. A primeira cesta, eu vou colocar macarrão, óleo, e, é claro, obrigatoriamente, o arroz e o feijão. Agora, eu vou compor a cesta básica número 2. Para perceber se a ordem é ou não é importante, na cesta básica número 2, eu coloco óleo, macarrão e, obrigatoriamente, o arroz e o feijão. Em primeiro lugar, eu quero saber se a ordem é ou não é importante, porque se ela for importante, eu vou ter que usar arranjo. Agora, se a ordem não for importante, eu vou ter que calcular através de combinação. Repare, essa primeira cesta básica leva macarrão e óleo. A outra cesta básica leva óleo e macarrão. Ora, uma tem macarrão e óleo, outra tem óleo e macarrão. Os senhores vão de concordar comigo que a ordem desses produtos, a ordem não importa na composição de cada uma dessas cestas básicas. Então, se a ordem não importa, eu acho que a gente já está realmente acertado de fazer esse nosso cálculo através da combinação. Mas eu gostaria que vocês olhassem que tipo de combinação que eu vou escrever aqui. Pronto. Combinação de 8 tomado 4 a 4. Você olha para isso que eu escrevi e você deve estar dizendo o seguinte: eu acho que você deve ter errado em alguma coisa. Aqui está escrito 8, 4 a 4, mas aqui não tem 8, aqui tem 10, aqui tem 6 e também não tem 4 aqui, ó, 10 e 6 não tem. Acontece que eu estou correto. Sabe por quê? Veja aqui uma coisa. O problema falou que nós tínhamos 10 produtos mesmo, mas só que ele falou que o arroz e o feijão faz parte obrigatória de cada uma das cestas básicas. Portanto, arroz e feijão não são elementos para você escolher. O arroz e o feijão tem que ir aqui na cesta básica 1 e tem que vir na cesta básica 2. Então, eu não tenho 10 produtos a serem escolhidos. 2 são obrigatórios. Então, eu tenho 8 produtos a serem escolhidos, dos quais eu vou escolher 4. Porque em cada cesta básica tem que ter 6 produtos. Como arroz e o feijão já estão lá dentro, obrigatoriamente, ao invés de escolher 6, eu vou escolher somente 4. Então, nesse caso, já que aqui é 4, eu escrevo embaixo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E se tem 4 elementos embaixo, vai ter 4 elementos em cima, começando do 8. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5.
Quem fizer essa conta, 70. Com 10 produtos, dentre eles o arroz e o feijão, se nós compusermos cesta básica com 6 desses produtos, onde o arroz e o feijão são itens obrigatórios, nós deveríamos ter 70 formas diferentes de fazer a composição de cada cesta básica. Nessa questão, o examinador da Mackenzie pergunta o seguinte: se numa sala existem 7 cadeiras e eu quero acomodar 4 pessoas, ele quer saber qual o número distinto de maneiras diferentes que eu posso acomodar essas 4 pessoas. Vamos imaginar que a primeira pessoa eu coloco isolado aqui, a pessoa B do lado de cá, a C aqui e a D aqui. Pronto. E agora, acomodadas as 4 pessoas, eu vou começar a perceber se a ordem é ou não é importante. Porque, basicamente, a nossa análise combinatória gira em torno dela ser ou não ser importante. Porque se ela for importante, eu vou calcular por arranjo. Se a ordem não for importante, eu vou utilizar, então, a parte da combinação. Para perceber se a ordem é ou não é importante, vou trocar de lugar o A com C. Então, se o A com C trocar de lugar, repare que isso daqui ficou uma acomodação diferente. Anteriormente, o A estava isolado aqui no canto. Agora, como trocou de lugar o A com C, quem ficou isolado foi o C. Portanto, essa acomodação é diferente. Se a ordem vai ser importante, eu vou usar arranjo. Arranjo de quem? Arranjo de 7 cadeiras, das quais eu vou escolher 4 para fazer a acomodação desse pessoal. E arranjo de 7, 4 a 4 significa 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 840. Reparar que no arranjo não tem a parte do denominador. Arranjo é só a parte de cima. E isso vai dar 840 modos distintos de você acomodar 4 pessoas no ambiente que tem 7 cadeiras em linha. Nessa outra pergunta, também lá da escola Mackenzie, ele diz o seguinte: eu quero distribuir 6 refrigerantes entre 2 pessoas. Cada uma delas deve receber 3 refrigerantes. Bom, para a gente calcular de quantas formas diferentes eu posso fazer isso, eu vou imaginar se a ordem é ou não é importante. Porque se a ordem for importante, eu vou calcular através de arranjo, e se a ordem não for importante, eu vou usar combinação. Então, repare aqui o que é que eu fiz. Eu fiz o meu cálculo através de combinação. Por que combinação? Porque, nesse caso, a ordem não importa. Se eu escolher uma Coca e escolher uma Fanta, ou se eu escolhesse uma Fanta primeiro, depois uma Coca, os senhores vão de convir comigo que a ordem não está importando. Então, eu vou fazer uma combinação. Combinação de quem? De 6 refrigerantes, que a primeira pessoa deverá escolher. Dos 6, escolher 3. Como é que eu calculo combinação de 6, 3 a 3? Calculo assim. Se aqui é 6, em cima escrevo 6 fatorial. Se aqui é 3, escrevo embaixo 3 fatorial. Se aqui é 6, se aqui é 3, então faça a subtração. 6 tirando 3, dando 3 fatorial. Aí você fala, nossa, você está calculando de uma forma muito diferente do que você fez nos exercícios anteriores. Na realidade, aqui eu estou calculando através da fórmula. O que eu fiz nos exercícios anteriores foi calcular arranjos e combinações através de uma forma prática. O que eu espero é que vocês, antes de assistir essa aula, você tenha assistido a aula anterior, que eu ensinei vocês a fazerem esses cálculos aqui. Tá? E se você realmente aprendeu isso, você sabe que 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1. Pronto. Agora, se você calcular essa conta aqui, vai dar igual a 20. Terminado. Tem assim, não pode ter terminado, sabe por quê? Você deve estar enganado. O que você fez aqui? Eu fiz o seguinte, eu fiz através de combinação, porque a ordem desses refrigerantes não é importante, tá? E dos 6 refrigerantes, eu fiz a primeira pessoa escolher 3. Aí tem assim, é isso que eu estou falando. A primeira pessoa escolheu 3. E a segunda? Acontece que se a primeira escolher 3, imagine aqui a cena, imagine a cena. O primeiro escolheu a Coca,
escolheu essa Coca Zero e escolheu a parte da soda. Pronto. Acontece que o segundo não precisa escolher. A segunda pessoa vai ficar com aquilo que sobra. Por isso que nesse caso aqui, eu só me preocupei que o primeiro escolhesse. Porque escolhido primeiro, o segundo vai ficar com a sobra. Por isso que nesse caso, hora que eu chego no 20, eu já terminei o meu exercício. Pense bem, qualquer dúvida, volta a fita e veja, ou se não, pense bem para ver se eu estou falando realmente certo. E chegamos agora no último exercício. Eu tenho as letras da palavra escola. Eu quero saber quantas palavras de 4 letras distintas nós podemos formar. Bom, para saber isso daqui, eu tenho que saber se a ordem importa ou se a ordem não importa. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Eu quero uma palavra de 4 letras, então vou escolher. Pego O, pego L, pego A e pego C. Deu a palavra cola. Da palavra escola, eu consegui formar uma palavra de 4 letras distintas, que é cola. Agora, vamos verificar se a ordem dessas letras é importante? Vamos embaralhar essas letras. Se eu embaralhar essas letras, no lugar de cola, pode vir calo, se trocar o O pelo A. Só que cola não é a mesma coisa que calo. Cola não é a mesma coisa que calo. Então, a ordem dessas letras é importante. Se a ordem dessas letras é importante, é arranjo. Então, eu vou calcular arranjo de 6 elementos, porque a escola tinha 6 letras, das quais 6 letras eu vou escolher 4. Pronto. Se arranjo de 6, 4 a 4, eu vou fazer assim. 6 vezes um número menor que 6, que é 5, vezes um número menor que 5, que é 4, vezes um número menor que 4, que é 3. E são 4 elementos multiplicando, porque aqui está dizendo 4. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360 palavras com 4 letras distintas. Pronto, essa é a letra A. Agora, na letra B, ele quer saber quantos anagramas existem para a palavra escola. Bom, nós já vimos que formar palavras, a ordem é importante. Querem ver um anagrama da palavra escola? Anagrama é uma palavra escrita com as mesmas letras. Repare aqui, então, na animação que eu fiz. Veio O, veio L, veio A, veio S, veio E e veio o C. Formou a palavra azoleque. O que significa isso? Não interessa. Acontece que azoleque e escola são 2 palavras que têm exatamente as mesmas letras. E a ordem é importante, claro, numa palavra, a ordem é importante. Quando a ordem for importante, eu vou através de arranjo. Só que nesse caso especial, todas as letras que eu tinha à minha disposição, eu usei todas elas. Então, ouçam bem o que eu vou falar. Quando for um caso de arranjo, onde todos os elementos disponíveis, eu uso todos eles, esse arranjo vira um arranjo especial chamado de permutação. Então, permutação é um caso especial de arranjo, onde todos os elementos são ocupados. Reparar que eu ocupei todas as letras da palavra escola. Então, isso aqui vira uma permutação de 6, que é 6 fatorial, que é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, dando de anagramas da palavra escola 720. Se você quiser um macete, olha o macete realmente muito bom. Quando o examinador perguntar a respeito de anagramas, pode ter certeza que nós vamos calcular através de permutação. Eu nunca vi nenhum exercício falar a respeito de anagramas que não saísse através de permutação. Olha a letra C. A letra C fala de anagrama. Se fala de anagrama, pode ter certeza vai sair através de permutação. Só que tem uma coisa. Das letras da palavra escola, eu quero anagramas começando com a letra A. Então, eu vou pegar a letra A e trazê-la para cá. Pronto. Só que tem uma coisa. O A tem que ficar obrigatoriamente aqui. Só que aqui não importa a ordem. Cada vez que eu inverter a ordem, eu vou formar um anagrama diferente. E eu disse a vocês que sempre que for anagrama vai ser permutação. Nesse caso vai ser permutação de 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser a permutação de 5 elementos.
Anagrama sempre vai resultar em permutação. Permutação de 5. E por que é permutação? Porque é um arranjo onde as 5 letras vão ser ocupadas todas elas, e arranjo porque a ordem dessas letras é importante. E permutação de 5 significa 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar igual a 120. Senhores, aqui nós estamos terminando a nossa primeira aula a respeito da parte de análise combinatória. Evidentemente, para quem quer exercício simples, a aula de hoje é suficiente. Mas eu acho que você está realmente atrás de exercícios mais complicados. Então, o que eu fiz? Eu gravei, depois dessa, mais 2 aulas ainda, para vocês se testarem em exercícios mais complicados, em exercícios mais exigentes, e com isso vai aqui um convite para nós nos encontrarmos numa próxima aula. Até mais.